Olá! Senta, pega a pipoca, porque esse vídeo vai ser longo. Como foi o nosso processo de mudança? Eu separei aqui, destrinchei, tô olhando aqui porque eu anotei bonitinho, né? Então foram um total de 20 passos. Tem 20 passos. O 21 é o fim, eu escrevi só porque eu queria escrever fim. Mas vamos lá, eu vou falar o passo a passo de como foi o nosso processo de mudança, porque tem muita gente que estava curioso de como foi, e eu vou falar pra vocês agora. Primeiro, se você não sabe, o Diogo veio aqui, nós viemos aqui através de trabalho, então esse é o passo a passo de como foi a nossa mudança vindo aqui via um visto de trabalho. Então, como foi? O Diogo foi lá num site chamado Japan-Dev, procurou uma vaga de emprego, procurou uma empresa, ele achou uma empresa que tivesse a ver com a dele, como eu já disse isso em outros vídeos. Enfim, ele pesquisou uma empresa que tivesse a ver com a capacidade dele, com a experiência dele, com o nível de experiência dele, com o que ele faz, né, de bom, enfim, deu match numa empresa, mandou um currículo. Mandado o currículo, ele fez um teste, porque ele é da área de TI, ele era da área de desenvolvimento de software, enfim, essas coisas. Então, ele fez um teste. Feito o teste, ele passou no teste, ele fez total de 3 ou 4 entrevistas, agora eu não lembro direito. E o período desde do dia em que ele enviou o currículo até a última entrevista foi outubro, novembro, dezembro. Foram 3 meses de processo seletivo. Teste, entrevista e depois, por último, um check de referência. Ele teve que mandar 2 referências isso é procedimento padrão na maioria das empresas grandes, para comprovar que ele estava falando verdade no currículo dele. Depois disso, ele teve que comprovar e mandar uma porrada de documentação que comprovasse 10 anos de experiência de trabalho. Isso porque o visto dele é um específico visto de trabalho em que ele teve que comprovar esse nível de experiência. Não necessariamente todos os vistos de trabalho você tem que comprovar esse nível de experiência, mas no caso dele, sim, porque nós pegamos um tipo de visto específico de trabalho. As documentações que a gente teve que mandar foram a maioria do Diogo, né, tanto de escola, de diplomas e contratos de trabalho, e a nossa certidão de casamento, porque ele falou que ele tinha uma esposa e ele ia, sim, se mudar com a esposa. Eles perguntam isso, né, claro, e aí teve que mandar a nossa certidão de casamento. E a nossa certidão de casamento tinha que estar não necessariamente tinha que estar, mas era melhor estar com uma coisa chamada apostilamento de aia. Se você não sabe o que é apostilamento de aia, é basicamente uma traduçãozinha bem michuruca que eles botam colada atrás da sua certidão de casamento, dizendo que essa certidão é válida em não sei quantos países, e um desses países é o Japão, e eles botam uma tradução muito ruim, que deu muita dor de cabeça pra gente, porque eles não traduzem a palavra certidão de casamento. Então eles botam this document e certidão de casamento. Eles não botam marriage certificate. Então todo mundo que ia pesquisar uma comprovação da nossa certidão de casamento, eles falam, não diz aqui que é marriage certificate. Aí a gente fala, desculpa, nosso país é burro. Enfim, uma coisa que a gente não fez e que eu deveria ter feito, mas agora já passou, tudo que a gente tinha que fazer já foi, mas é fazer uma tradução juramentada da sua certidão. Faça. Não necessariamente precisa da tradução juramentada. Depois eu fiquei sabendo que uma tradução só pro inglês e, se possível, pro japonês, se você tiver aquele amigo que fala japonês bem, que consegue traduzir sua certidão de casamento, traz impresso várias, tipo assim, é isso aqui que tá escrito na minha certidão. Eles não precisa ser nada oficial, eles só precisam entender o que tá escrito na sua certidão. Enfim, passado isso, eles entram com o processo de certificado de elegibilidade, ou o que eles gostam de chamar de COE, mas eles chamam de COE, mas a gente chama de COE. E esse certificado de elegibilidade, eles falaram pra gente que ele vai de 2 a 3 semanas. É óbvio que o nosso levou exatamente 3 semanas, porque, né? Deus! Então, certificado de elegibilidade, eles pegam esses documentos, essa cacetada de documento que a gente enviou pra eles. Pra eles, eu digo, a empresa de realocação que estava fazendo todo o processo de visto, né? Eles pegam todos esses documentos e mandam pro escritório de imigração para fazer esse certificado. Então, eles basicamente é o Japão analisando os nossos documentos e falando, será que a gente deixa eles entrarem aqui? Será que a gente deixa eles morarem aqui? Acho que sim, né? Claro que também tinha toda uma papelada da empresa do Diogo, dizendo que sim, ele tinha um emprego aqui, nesse aqui é o nosso contrato de emprego dele,
tá aqui o quanto que ele vai ganhar, tá aqui, eles tinham toda a parada do lado também da empresa, que também facilitou muito, né? Então, basicamente foi rápido. Esse certificado de elegibilidade demorou 3 semanas e foi o processo, que foi a coisa que demorou mais, assim, de tudo. E enquanto esse certificado de elegibilidade estava no processo de ficar pronto, nós tivemos o contato com a empresa de realocação, que explicou exatamente pra gente o passo a passo de como ia ser o nosso processo de mudança, que tinha certificado, aí depois entrou em contato com a gente a empresa de apartamentos, a empresa de apartamentos mandou pra gente um formulário pra gente preencher, dizendo quais eram as nossas especificações de apartamento. Por exemplo, o que a gente queria de metros quadrados, se a gente queria 1, 2, 3 quartos, se a gente queria, em que área que a gente queria, se a gente queria quantos minutos do metrô ou quanto tempo de transporte público o Diogo ia querer pegar do trabalho para casa. E eles já tinham toda a informação da empresa do Diogo também, todas as informações de tudo. Então a gente também teve o contato, ainda no Brasil, isso aí tudo ainda no Brasil, da empresa de apartamentos. Enquanto a gente estava esperando o certificado de elegibilidade, também teve um contato com a empresa da mudança, que é uma empresa daqui do Japão, chamada Yamato. E ela tem uma representante no Brasil, que na verdade fica em São Paulo. A galera lá de São Paulo foi lá em casa, fez a avaliação das coisas que a gente queria levar, que na verdade basicamente nada, era só, gente, isso aqui não coube na mala, nos 23 quilos da mala, então a gente vai ter que levar via mudança. Mas a gente também só fez a mudança com caixas e tal, porque tinha esse privilégio, porque também se não tivesse, a gente também não ia fazer muita diferença. A gente ia dar nosso jeito, de repente pagar excesso de bagagem, enfim. Mas eles tinham a empresa de mudança, estava pago pela empresa do Diogo, então a gente vai levar. Basicamente foi roupa, os meus livros de japonês que eu não tô usando agora para estudar, os não tão importantes, foram pouquíssimas caixas, foram 8 caixas. E aí eles entraram em contato com a gente, fizeram a avaliação e aí falaram que depois ia marcar, porque a gente ainda não tinha nem passagem, a gente ainda não sabia quando que a gente ia vir e também não tínhamos um endereço, então eles não podiam pacotar as coisas ainda. Depois desses contatos todos, o certificado ficou pronto. Yay! E aí o certificado pronto, a gente pega o certificado e leva no consulado com o nosso passaporte. É só isso que precisa. Não, primeiro a gente precisa da cópia do certificado, o passaporte, o certificado, a cópia do certificado e uma foto 3x4 e o formulário de visto de trabalho. O formulário de visto, que aí tem tudo lá no site do consulado, você vai achar isso, todas essas informações. E aí, a gente pegou isso e o nosso visto ficou pronto em 2 dias úteis. Existem alguns vistos, os vistos acho que de descendentes e alguns vistos especiais levam 4 dias úteis, 3, 4 dias úteis. O nosso leva 2 dias úteis. Os vistos de turismo, visto de trabalho e visto de estudante levam 2 dias úteis. Ok? Ok. Depois que o nosso certificado ficou pronto, eles tiveram que enviar para cá, para o Brasil. Levou 1 dia, 2 dias para chegar aqui no Brasil, porque fica pronto aqui no Japão, eles enviam para o Brasil. Porque a gente tem que levar o original lá no consulado, porque eles grampeiam esse certificado no nosso passaporte. E já vou chegar lá por quê. Depois que chegou o certificado, a gente levou lá no consulado para poder dar entrada no nosso visto. Aí eles compraram a passagem, depois o certificado ficou pronto, eles compraram a passagem e reservaram esse apartamento aqui pra gente. A nosso voo, eu não sei se você viu o vídeo, mas a gente voou por Amsterdã, não existe voo direto Rio-Japão, todos eles você tem que parar em algum lugar. Tem alguns voos que param nos Estados Unidos, tem alguns que param em Dubai, alguns que param ali na Europa, Londres, enfim. O que a gente voou foi por Amsterdã por uma questão de... Se a gente fosse voar para os Estados Unidos, a gente ia ter que tirar outro visto. A gente não queria voar por Dubai por conta da Terceira Guerra, né? Por causa dos conflitos ali na Arábia Saudita. Então a opção que eles deram foi por Amsterdã. A gente falou, ok, não tem problema nenhum. Foram 26 horas de viagem. Foi um voo relativamente bom. Então tá ótimo. Aí também depois agendaram a mudança. A mudança foi agendada na mesma semana que a gente viajou, eles empacotaram tudo numa quarta e a gente viajou no sábado, na mesma semana. E levou, uma manhã, levou, 2, 3 horas pra eles fazerem tudo. Foi muito rápido, bem rápido.
porque era pouca coisa. E a gente tinha deixado tudo meio arrumadinho, já separadinho com o que ia. E depois do agendamento da mudança, tudo pronto, a gente viajou. Depois, com a nossa chegada aqui, o que a gente teve que fazer foi fazer o Residence Card. Residence Card é o seu cartão de residência, que é quando você vira residente, né? Quando você não é mais turista, você não anda mais com o seu passaporte. Você não precisa ficar andando com o seu passaporte, você anda com o seu Residence Card, que é como se fosse seu RG, sua identificação que você mora aqui, você não tá turista, porque se algum policial te parar na rua pra ver se você tá ilegal, porque isso acontece no Japão, eu não sei se isso acontece em outros países, mas um policial, ele pode simplesmente te abordar, porque ele sabe que você não é japonês pela sua cara, então ele pode te abordar assim e perguntar pra você: oi, posso ver seu passaporte? Aí você fala: não, eu sou residente, aí mostra o Residence Card, coisas nesse sentido. O Residence Card, o cartão de residência, você faz assim que você chegar no aeroporto. Por isso que eles anexam e grampeiam o seu certificado de elegibilidade no seu passaporte. Você entrega o seu passaporte na imigração, eles olham o certificado de elegibilidade e falam: seja muito bem-vinda. E aí eles veem o seu visto, que é um visto de trabalho de 5 anos, eles falam: seja muito bem-vinda. E aí na mesma hora eles fazem o seu cartão de residência e te entregam. Parabéns, você virou residente permanente não, residente japonês, yay! Depois disso, a gente veio para cá, pro nosso apartamento provisório, aí tinha um rapaz da empresa de realocação que explicou tudo como funcionava aqui, ar-condicionado, banheiro, máquina de lavar, cozinha, e principalmente como funciona o lixo, porque eles são muito certinhos em relação ao lixo, tem que separar tudo, e botar lá embaixo, assim. E depois disso, no dia seguinte, a gente teve que fazer o nosso registro desse endereço, mesmo que ele não seja o nosso endereço permanente, a gente tem que fazer o registro dele, já porque a gente não pode ficar aqui sem ter um registro, e sem ter um registro de endereço a gente não ia poder fazer um número de celular e o Diogo não ia poder abrir a conta dele no banco. Então, por isso que a gente precisa desse endereço provisório, e aí a gente registrou esse endereço provisório na prefeitura aqui da região, porque aqui as prefeituras funcionam por regiões específicas, não é uma prefeitura de Tóquio, é a prefeitura de cada região dentro de Tóquio. Porque não sei se você sabe, Tóquio não é uma cidade, é uma metrópole com várias prefeituras dentro. É isso. Depois que a gente fez o registro, a gente fez o número de telefone, porque a conta no banco só pode ser feita depois que você tem o registro de endereço e um número de telefone. Então, por isso que teve que ser feito nessa ordem, não dá pra ser em nenhuma outra ordem. Depois que a gente fez o número de telefone, o registro de endereço, número de telefone e conta no banco, pronto, tudo feito. Podemos viver nossa vida, fazer compras com o dinheiro que nós não temos, e é isso. E aí, depois o Diogo foi pro trabalho. Depois não, uns dias depois. No caso, hoje, segunda. Enfim, acabou, foi isso. Esse foi todo o nosso processo de mudança, todo o trâmite de visto. Eu espero que tenha tirado o máximo de dúvidas possíveis. Se tem alguma coisa que eu não tirei de dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo. Se for alguma coisa muito grande, eu faço um vídeo específico sobre a sua dúvida. E é isso. É isso, me sigam nas redes sociais, que lá eu peço perguntas, eu tiro dúvidas também, respondo vocês, converso com vocês. E sejam felizes, sigam seus sonhos. O sol tá abrindo. Que bom. E é isso.